É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar em mais um Despertar. Eu quero dar as boas-vindas a você que está pela primeira vez hoje aqui, recebeu um convite, é uma alegria receber você aqui no nosso meio, é uma honra para nós. Eu realmente orei hoje, creio que muitas mulheres da intercessão, mulheres que estavam orando, para que o Senhor possa vir realmente de encontro à tua vida, que você possa ter um encontro com Ele. Essa casa é uma casa de encontros com o Senhor. Um Deus que é vivo, um Deus que é eficaz, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem mãos e toca, um Deus que tem ouvidos para ouvir, um Deus que é real. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que eu quero que se revele a você nessa noite. Amém? Então que você possa abrir o teu coração para receber tudo aquilo que Ele tem para você. Porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para nós é marcante, é eterno, é uma marca de eternidade. Quando o Senhor nos toca, não é algo momentâneo, não é passageiro, não é do momento, não é uma sensação, né? Que nem a gente vai em algum lugar gostoso e aquela coisa dura no momento enquanto nós estamos ali. Mas aquilo que o Senhor faz, Ele marca de maneira eterna nas nossas vidas. Ele transforma de dentro para fora. Eu não sei se você é como eu, mas existem algumas coisas da minha vida que às vezes eu fico cansada de mim. Não é? Às vezes a gente se cansa de algumas coisas nossas. Eu não sei, tem hora que eu olho e falo assim, Deus, estou cansada disso. Porque eu preciso muito do Senhor. Porque se depender de mim, eu não dou conta. Né? E é tão bom depender desse Deus que é paciente, que é amoroso, que nos entende, que se fez carne para entender o que é viver como homem, para nos entender, para nos compreender e nos ensinar. E hoje, essa noite, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que eu creio que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas essa noite. O tema da mensagem de hoje é... Pessoal da mídia, se prepare aí, gente, que começou. Vivendo o melhor de Deus. Quantas aqui querem? Quantas aqui buscam, anseiam viver aquilo que... O melhor de Deus, né, para as nossas vidas? Eu anseio muito viver isso. E eu separei uma parábola que é bem conhecida, para que a gente pudesse, então, hoje, experimentar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós, que está ali em Mateus 25, que é a partir do versículo 14, que é a parábola dos talentos. Eu queria pedir para aumentar a luz. Tem como? Aí, melhorou. A gente vai chegando nos 40, tudo muda. Mas não faz mal. Vamos lá. Então diz assim, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granguejou outros 5 talentos. Ganhou, nossa, aqui, linguagem. E ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Vamos parar aqui. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês de que aqui diz assim, que esse servo, esse senhor, ele foi viajar e ele entregou para cada um de seus servos, cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Essa parábola, como todas as parábolas de Jesus na Bíblia, ele sempre conta uma historinha, porque ele quer representar, através de uma história, um princípio que ele quer passar para os teus filhos. Então, aqui, Jesus, nessa parábola, ele está falando dele,
como ele e o Senhor, que vai partir, aqui já estava próximo da partida dele, e ele estava então ali falando com os discípulos aquilo que era de mais valioso para ele. Ele falou assim, olha, e eu vou repartir, o que vocês vão fazer com isso? Eu vou repartir devido à capacidade de cada um. Porque a gente tem que entender, como eu estava orando aqui, cada um vive dentro de um cenário, de um contexto, de uma história, que foi desenvolvidas capacidades, habilidades. Cada um tem uma história. Aquilo que, de repente, é muito fácil para eu fazer, para uma outra pessoa é extremamente complicado, e vice-versa. Né? Quando eu vejo a Bruna trabalhando, maquiando a mulherada, eu falo, meu Deus, como é que pode ter essa mão que meu pai é tão minuciosa, é tão precisa, que eu não consigo de jeito nenhum. Ela tem um dom, uma capacidade, um talento do qual eu estou bem longe, né, disso, bem longe. Eu mal e mal passo uma base no rosto sem deixar mancha. Mas aqui o Senhor fala assim, deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Nós temos condições diferentes e Ele nos confiou, então, de acordo com isso. Então, quando eu leio isso e eu vejo sobre esses talentos, geralmente os pastores, e eu não acho errado, ele quer, para passar a mensagem, definir uma área da vida. A área espiritual, se você vai estar multiplicando vidas e tal, frutificando. E aí tem uns que vão... Aqui eu quero que você entenda que esse talento é o gerenciar da tua vida. Como você vai gerir a tua vida num total. No seu âmbito profissional e espiritual, como mãe, como esposa. Aquilo que o Senhor confiou para você gerir, depende de você como um todo. E Ele entregou a cada um devido à capacidade que cada uma de nós temos. Então, olha só. Existe um tempo para que isso seja cumprido. Então, aqui eu disse assim, ó, existe uma história, que é a nossa, uma missão e o tempo. Temos esse tempo para gerir o que Deus nos deu. Então, nós temos uma história. Todas nós. Nós temos uma missão, nós temos que entender qual é. Ele entregou esses talentos e falou, olha, eu quero que você cuide. Eu quero que você multiplique, eu quero que você faça disso o melhor que eu estou te entregando. Mas existe um tempo para isso, porque ele disse assim, olha, eu vou partir, mas eu vou voltar. Então vai chegar um momento que nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai falar assim, tá, e aí? O que você fez com aquilo que eu te entreguei? Existe um filme, esse filme é filme mais de homem, mas eu espero que vocês tenham assistido. Eu não sei se você já assistiu O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme ele é incrível, eu vou contar um pouquinho da história. O Matt Damon. Ele é o soldado Ryan. E o Tom Hanks, ele é um outro soldado que recebe a missão de resgatar o Ryan, que o Ryan ele fazia parte de uma família de 3 irmãos que todos morreram na guerra. E ele era o 4º irmão. E aí a família falou assim, poxa, a gente não pode perder mais um na guerra. Então, os soldados, uma tropa pequena de 4, 5 homens, decidiram resgatar o Ryan para sua família, já que a família já tinha perdido todos os homens da casa. E aí começa, então, essa luta para resgatar o soldado. E aí alguns morrem no percurso, é bem complicado, e o filme todo é em relação a esse resgate. E chega um momento que o Tom Hanks, então, encontra com o Ryan. E tem um diálogo incrível. E aí ele sussurra, que está ali nos ouvidos do Ryan, morrendo, assim, olha, faça valer a pena. Porque
homens estavam dando suas vidas para que ele pudesse viver. Ele falou, olha, faça valer a pena tudo isso. E aí, no decorrer do filme, anos se passam, e uma das últimas cenas do filme, que para mim é muito marcante, é o Ryan, já muito velhinho, e ele vai visitar ali o Tom Hanks. E ele começa a conversar com o Tom Hanks, e aí ele se depara com a cruz. E ali eu fiz muito um paralelo, porque foi muito incrível ele falando com aquela cruz, falando assim, olha, tudo que você fez por mim, eu dediquei a minha vida em gratidão a tudo que você fez. E ele foi falando, e ele olhando para a cruz, eu falei assim, meu Deus, que lindo, porque é exatamente quando a gente se depara com a cruz, e a gente fala assim, Senhor, eu quero que valha a pena a minha vida, tudo aquilo que o Senhor fez para mim, que possa valer a pena o seu sacrifício na cruz. Porque ele fez um sacrifício, ele entregou a vida dele em favor da nossa vida, para que a gente tivesse uma vida em abundância. A gente tem que entender que a proposta do Senhor não foi só de nos salvar, que já seria o suficiente. Nos livrar do inferno já é o melhor presente que a gente pode receber na vida. Não tem nada que possa ser mais precioso que isso. Receber a vida eterna não tem nada mais grandioso que isso. Mas ele ainda fez muito mais, porque ele tem uma proposta de vida em abundância hoje para nós, enquanto nós estamos aqui. E Jesus tem sussurrado nos nossos ouvidos, falando, olha, faça valer a pena cada talento que eu tenho entregue nas tuas mãos. Então, é muito interessante, porque continuando aqui o texto, vocês me desculpem que eu estou numa alergia, assim, então tô toda congestionada, tá estranho, assim, me deu uma alergia muito, muito doida. E aí eu não pude tomar o remédio, senão ia ficar muito grogue. Então, é melhor eu assim fanha do que tonta, né? Já não sou muito certa da cabeça, então... Enfim, e aí, olha só, vamos continuar lá, a gente tinha parado no 20, né? Então vamos lá, a partir do 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom servo fiel e bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não te espalhas. E com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, sabia que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dar-lhe-eis ao que tem 10 talentos, porque ao qualquer que tiver será dado, terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É muito forte. Aqui existe uma chave que ele diz assim, Senhor, porque eu tive medo, eu decidi enterrar o talento. Quantas vezes a gente tem falado isso com as mulheres aqui, de novo veio essa frase do medo que paralisa, do medo que nos deixa... nos segura de avançar. E quando a gente enterra aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos para fazer, quando a palavra de Deus aqui, ele diz assim, até o pouco que tem lhe será tirado, é porque não existe decidir ficar parado. Ficar parado é regredir.
Não fazer nada é decidir regredir. Não tem como você ficar no mesmo lugar. Então, o pouco que você tem vai ser tirado. Você não precisa fazer nada. Decidir não fazer nada é decidir estagnar. E estagnar é entrar numa depressão, é ficar angustiado, é ficar amargurado. Então, eu queria falar aqui com vocês de alguns passos que eu consegui um pouco delimitar para que a gente pudesse conversar essa noite, para que a gente possa vencer esse medo que tem feito a gente enterrar muitas vezes aquilo que o Senhor tem entregue. Nós temos medo porque a gente tem medo de se machucar nos relacionamentos, a gente tem medo de se ferir, a gente tem medo de acreditar e de repente a gente vai se decepcionar, porque isso já aconteceu no passado. Quantas vezes, né? A gente, poxa, eu fui tão inocente em acreditar, e aí eu me desdobrei e fiz a coisa acontecer, mas eu quebrei a cara, então agora eu não quero mais, eu não vou me envolver mais, eu não vou fazer mais dessa forma. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? E, na verdade, isso tem prendido as pessoas, porque a vida é isso, é viver. A gente tem que viver, a gente tem que arriscar, a gente tem que acreditar. Se a gente deixar de acreditar... E eu quero dizer para vocês que se vocês estão aqui essa noite, é porque existe uma missão para a tua vida, existe um propósito. Quando nós falamos, né, existe uma história e uma missão. Existe uma missão. E Deus que está aqui presente, o Senhor que nos fez, que nos criou, Ele tem desenhado uma missão linda para as nossas vidas. E é esse talento que Ele tem tentado entregar nas nossas mãos. E quantas vezes a gente tem enterrado eles? Por medo. Primeiro ponto, decida perder. Decidir é arcar com o ônus antes de receber o bônus. Sempre uma decisão que você tomar na vida, você vai perder alguma coisa, não existe. Não tem como a gente não decidir por algo e deixar de fazer outra coisa. E geralmente, eu vou falar algo para vocês aqui. Quando o Senhor nos pede alguma coisa, geralmente, não é que seja sempre, não é muito bom de entregar. A gente decide, às vezes, Ele pede para a gente e nos dá uma opção, porque quando a gente decide, a gente deixa alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente vai deixar, geralmente é alguma coisa boa. Porque a gente tem uma carne que gosta de um conforto, mas esse conforto que a gente tem nos engana muito. Porque é cansativo, muitas vezes. Eu estava refletindo sobre isso que eu estou falando com vocês hoje. Eu falei assim, poxa, eu vou contar para elas essa história, porque eu acho que elas não conhecem essa história da minha vida. E tem muito a ver com isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para ficar na casa de uma família americana. E foi incrível, assim, porque foi a família americana que resgatou muita coisa, foi uma cura interior para mim. Eu não tive pai, fui filha de mãe solteira e de uma mãe que teve que se desdobrar muito para conseguir as coisas para mim sozinha, porque não é fácil. Então eu comecei muito cedo tudo na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu já estudava à noite nesse horário, eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa meia-noite. Eu fico espantada, minha filha tem 11 anos, eu com 2 anos a mais da minha filha já tinha essa vida. Eu já rachava conta com a minha mãe em casa. E quando eu fui para os Estados Unidos foi incrível, porque o Senhor me resgatou, foi uma cura interior, porque eu voltei a ter 5 anos com a minha família americana, porque eu não sabia falar, nada. Então eu estava literalmente com um casal, só um casal, um homem, uma mulher e eu, aprendendo a falar, dependendo deles para tudo. Eles me enfiavam no carro, eu não sabia para onde eu ia, o que eles iam me levar, para o que a gente ia fazer. Eu não conseguia me comunicar com eles, eles me chamavam de macaca, porque era tudo na mímica. Eu ficava tentando com o dicionário, mas eu li o dicionário, mas eu não tinha pronúncia. Então eu li aquela coisa que eles não conseguiam entender. Então era apontando, e aí era cansativo, então eu ficava só nas mímicas e tentando me comunicar.
Então, eu comecei mesmo assim, do beabá com eles. E foi um tempo incrível. Que assim, gente, um dia que vocês forem na minha casa, pedem para eu mostrar o álbum para vocês, que eu mostro, que é muito legal. O quarto que eles fizeram para mim, eu tinha o meu quarto. A primeira noite que eu cheguei lá, eles fizeram um banho de banheira para mim, com musiquinha, velhinha acesa. Coisa mais linda. E o Senhor sabe, foi uma cura de voltar a ser filha. De saber o que é pai, o que é ter pai, o que é ter mãe. Eu saía para andar de bicicleta. Imagina, com 20 anos, eu saí de São Paulo, de uma empresa de publicidade, trabalhando na maior avenida movimentada, morando sozinha na Avenida Paulista. Essa era a minha realidade, eu morava sozinha já, desde os 18 anos, na Avenida Paulista. Eu fui para lá só porque eu fui contratada numa empresa do Roberto Justus, de publicidade, e eles falaram assim, olha, você tem que mergulhar 6 meses no inglês para você voltar. E você está contratada, você vai ter que fazer essa imersão. Eu falei, não, beleza. Fechei meu apartamento alugado e fui para lá para voltar em 6 meses. Essa era a ideia. E aí, estou lá com os meus pais, bonitinho. Aí já aprendi, já estava alguns meses ali. Aí, para poucas pessoas sabem disso, mas no meu segundo mês de Estados Unidos, meu pai americano falou, olha, me aposentei e resolvi realizar um sonho de vida. E vocês, como parte da família, vão realizar. Eu, yes, que legal, ótimo, vamos, o que é, né? Que incrível poder fazer parte da realização do sonho de alguém. Super empolgado, ele falou assim, olha, nós vamos para alto mar pescar camarão. Eu, quê? Eu falei, como assim não? Nós vamos. Eu, que ótimo. Resumindo, gente, passei 4 meses em alto mar, pescando camarão, vomitando todos os dias, passando muito mal com um lance lá do barco. Eu nunca tinha pego um peixe na mão na vida, e meu trabalho era esse. Eu aprendi todo tráfico marítimo, para onde que tem que ir. Nossa, vocês me jogarem no meio do mar, eu sei o que fazer, é incrível. Eu aprendi a dirigir barco, a pilotar barco. E passei ali 4 meses num trabalho ferrenho, porque é muito duro. A primeira rede, ela é lançada às 6 horas da noite e a última às 10 da manhã. Você fica a noite inteira, a madrugada inteira. Então, até às 9. Sobe a última, e aí o meu trabalho, o que era? Vinha na rede, assim, tipo, tudo que você possa imaginar do fundo do mar. Umas coisas nojentas, umas coisas muito estranhas. E aí, ela cai em cima de uma mesa, e o meu trabalho era catar os camarões no meio daquilo tudo. E não podia usar luva. E aí tinha muito caranguejo. E aí os caranguejos comiam a tua mão. E aí cortava a tua mão, ficava toda picada, porque na hora que você vai tirar os caranguejos, que aqueles com umas patas azul gigantes, e você fica naquele trabalho louco. E aí é assim, bem na beira do barco. Aí você fica ali tirando e com uma pazinha você fica jogando assim o camarão. O resto, né? O camarão você pega e vai jogando o resto. E eu lembro que no dia do meu aniversário, esse episódio aí é relevante de contar, que estava eu ali, né? Tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Sério, eu não acredito onde eu me enfiei. A minha cama era desse tamanho para dormir, o chuveiro era gelado, a privada era do tamanho de um pinico, e eu estava lá 4 meses, eu não tinha para onde ir, e mal me comunicava com aquelas pessoas. Então, imagina o cenário, né? E aí, eu ali no meu aniversário, muito triste, um caranguejo veio, mas ele deu uma na minha mão, assim, com a garra, que arrancou, mas sangrava. E eu estava com aquela pazinha, gente, eu peguei aquela pá, eu surtei. Eu comecei nos caranguejos. Aí o meu pai americano, pô, ele foi fazendo assim, ó. Tipo, meu Deus, ela muito surtou. Eu surtei mesmo. Eu comecei a gritar, tudo que eu precisava, tudo que estava assim dentro de mim, eu gritava, matando, assassinando aqueles caranguejos. Enfim, e aí passou essa aventura da minha vida, voltei para minha casinha gostosa, cheirosa, ali com os meus pais americanos, vivendo aquele contexto de família, porque tudo isso trouxe também uma proximidade nossa, um amor, uma coisa
fora, assim, né, do normal, porque a gente viveu muita coisa junto. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas tem muita coisa legal para contar. Um dia a gente, assim, sentado, dá para contar mais essas histórias, porque não é onde eu quero chegar. Saindo de lá, depois voltei para casa, voltamos para casa, depois de uns 2 meses, nós fomos visitar uma casa. Preste atenção nisso, era tipo lá nos Estados Unidos tem umas casas que chama casa trailer, que são umas casas que elas têm umas rodas e ela é tipo do formato de uma casa, mas ela é um trailer, porque ela se move, ela está num lugar, aí você pode levar para o outro. Não sei se você já viu em filmes assim, são umas casas trailers. E aí, de repente, a gente no meio do mato, era assim, o Parque do Ibirapuera, um lugar muito gigante, uma casa lá no meio daquilo. Desse tipo de casa. E eu cheguei ali com os meus pais, já falava um pouco melhor inglês, já me comunicava um pouco melhor. Aí cheguei lá uma mulher com uma barriga gigante, aí eu entendi que eles foram buscá-la para nascer a criança. Gente, quando eu entrei na casa, que eu coloquei o pé naquela casa, eu não estou brincando, eu tenho foto. Me pede que eu te mostre. Eu devia ter colocado aqui, mas é que eu não lembrei. Não dava para enxergar o chão de tanta bagunça, mas era tanta bagunça, era tanta. Não tinha espaço para andar. Não estou brincando que no ventilador do teto tinha roupa pendurada. Quando eu cheguei na cozinha do negócio, era caixas e caixas e caixas e tudo bagunçado. Aí eu descobri que essa família tinha se mudado para esse lugar há 10 meses e não tinha desencaixotado as coisas e guardado. Tudo que eles precisavam, eles abriam as caixas e tiravam assim. E era uma mulher com 2 filhas e ia nascer outra criança. Eu olhei e falei assim, um recém-nascido vai vir para essa casa? Perguntei para eles, né? Ela vai nascer e vai... Eu respirei fundo, eu falei assim, é isso que eu quero falar para vocês, que às vezes aquilo que o Senhor pede para a gente, provavelmente não é aquilo que é o mais gostoso para a gente fazer. E eu estava lembrando desse momento da minha vida, porque quando eu ouvi aquela informação, eu tinha 2 opções. Ficar extremamente estarrecida e inconformada e falar, meu Deus, como é que pode? Ou fazer alguma coisa. E aí, como geralmente eu opto pelo mais difícil, eu decidi fazer alguma coisa. Eu falei assim, olha, é o seguinte, leve essa mulher, leva as crianças, leva todo mundo, eu vou ficar, porque eu preciso colocar essa casa em ordem, porque não tem a menor condições de um recém-nascido voltar e ficar aqui num lugar assim. Não tinha como, não tinha. Não, meu ver, não tinha como. E aí, gente, foram 4 dias que eu acordava às 6 da manhã e dormia à meia-noite limpando. Tinha prato de comida podre debaixo das camas das crianças. A mulher estava numa depressão profunda, ela não fazia absolutamente nada. Podre, com pelo, sabe, toda peluda, assim. Eu fui tirando os pratos, assim, de baixo. Nos armários, não tinha nada dentro dos armários. Nos closets não tinha, armário de cozinha não tinha nada. Estava tudo no meio da casa. Era tudo 10 meses vivendo desse jeito. Aí eu coloquei tudo no lugar, lavei as roupinhas do bebezinho, separei todas as coisas, arrumei, lavei. Meu Deus, o banheiro, não dá para descrever o estado da casa. Sério, gente, uma coisa assim, ela estava doente. Aí essa mulher chegou, quando ela abriu a porta da casa, ela me viu, ela ouviu ela chorava, ela me abraçava assim, ela chorava muito, ela me agradecia, ela falava, meu Deus, por que você fez isso? Como assim? O que é isso? Tá? E aí eu peguei o bebezinho, tal, que não sei o quê, aí eu olhei para tudo aquilo, aí de novo, né? O que você vai fazer com tudo isso? Aí eu, não, Deus, chega, já fiz o suficiente, estou morta, acabada. 4 dias aqui, deixa eu voltar a ter minha vidinha com papai, mamãe, meu quartinho, minhas coisinhas, tá tão gostosa a vida lá. E aí, aquele silêncio, né? Eu, com aquela conversa com o Senhor e um silêncio, de repente. Aí eu, não. E aí eu olhei para os meus pais, que estavam todos felizes e animados, que iam levar a filhinha de volta para casa, no caso, eu.
Aí eu falei para eles assim, desculpa, eu não tenho como voltar com vocês, eu preciso ficar aqui porque ela precisa de mim, ela não vai ter condições de olhar essa criança, de fazer nada com essa criança, porque eu sei o estado que ela está. E ele, sério, você vai ficar aqui? E essa mulher chorava. Resumindo, ela tinha mudado para lá, para essa terra, era muita terra, com esse trailer, e a ideia dela era construir uma casa. Então, ela estava ali, e ela ia, então, construir uma casa. E eu resolvi ficar. E aí, nos primeiros dias, aquela criança, bebê, chorava, ela não levantava, ela não acordava. Então, eu acordava, pegava o bebê, levava para ela amamentava, eu fazia o bebê arrotar e o bebê ficava comigo. Ele ficava do meu lado, na cama do meu lado, coloquei o bebê comigo e eu vi que não tinha como, ela não tinha condições mesmo. E nesse processo, eu falei, gente, eu preciso encontrar uma igreja. Quero que vocês entendam o que aconteceu. Nesse lugar. Porque eu decidi ficar ali. Porque eu estava naquele lugar, naquele momento, e eu decidi procurar uma igreja. Foi a igreja que eu fui, que eu conheci o Nathan. Para quem não sabe, eu conheci o Nathan, que fundou a The Refuge, e hoje o refúgio existe, eu estou aqui, porque lá naquele dia eu decidi. E deixa eu resumir a história para vocês. Eu fiquei 10 meses. 10 meses. Eu construí a casa inteira. Eu falei, você não vai... Eu vou ficar aqui até tua casa ficar pronta. Quando a casa ficar pronta, eu mudo vocês para dentro da casa. E nisso, trabalhando na vida dela, na autoestima, em tudo, na vida, né, na vida dela e na construção. Eu decidi tudo da casa. Todos os móveis, cor de parede, azulejo, porta, tá, ela não tinha, os caras chegavam e eu que ia lá conversar naquele meu inglês, daquele jeito. E foi incrível porque as duas meninas me ajudaram muito no inglês, né? Porque elas me corrigiam, vamos brincar de professora, você é minha professora, eu falava para elas. Então você me ensina, então elas amavam, né? Imagina a criança mandando numa mulher, né? Não é assim, é assim. Como que é? Aí eu fazia, não, tá errado. Aí elas riam da minha cara, eu falava, não, pode me corrigir. Então eu tive duas professoras maravilhosas durante esse tempo. E foram 10 meses. Então, gente, foi 10 meses que parecia no momento que eu tinha aberto mão da minha vida. Que eu realmente abri mão. O Nathan, o dia que vocês quiserem conversar com ele sobre, quando ele... Porque aí, eu na época, porque era publicitária, não sei o quê, eu vestia toda fashionzinha, toda moderninha. Então, eu tinha assim, um look bem legal. Então, eu ia na igreja daquele jeito. Aí, um dia, ele decidiu me levar para casa. Quando ele entrou, ele falou assim, é aqui que você mora? No meio do mato, naquele trailer, naquele... Ele disfarçou para não começar a chorar na minha frente. E ele fala, Juliana, eu tive muita dó o dia que eu vi onde você morava. Meu Deus, não dava para acreditar que você morava naquele lugar. Porque a gente te via na igreja e não imaginava, né? Que era um horror o lugar. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é que valeu muito a pena. Porque é tão engraçado entender o desenrolar, né? Aonde que tudo isso ia parar e imaginar que isso parou aqui, hoje está aqui. Né? Um sim que eu disse, uma sensibilidade, um momento que eu soube usar do talento. Porque eu sei que existe um talento que o Senhor me deu realmente dessa praticidade. Eu sei que não é todo mundo, o Senhor dá a capacidade de cada um. Eu sei que não é cada um que enfrentaria do tipo, vamos lá na casa dos estranhos, vamos fazer uma reforma, vamos cuidar de você, vamos trabalhar na tua autoestima. Eu sei, mas eu sei que esse é um talento que o Senhor me deu. E ali eu poderia ter negado, enterrado ele e falado não. E a consequência disso, meu Deus... Pensa, assim, a gente acabou de inaugurar um outro refúgio que também não existiria. É muita coisa em jogo quando a gente decide usar os talentos que o Senhor nos dá. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em jogo. É inacreditável quando a gente para pensar nas pequenas decisões que a gente toma da nossa vida, a dimensão que isso dá, né? Segundo, vamos lá. Um dia eu continuo a história da saga. João 12 diz assim,
João 12, 42 a 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é um grande problema da mulherada. A gente tem a tendência de querer agradar mais as pessoas do que o Senhor. Né? Quantas vezes a gente tem a tendência de querer agradar mais? E é muito triste, porque, olha só, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, por causa da pressão. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, porque existe uma pressão, uma oposição, falando, não. Imagina se nessa hora eu fosse me aconselhar com alguém, todo mundo ia falar, você é uma louca, não vai fazer isso, o que você tem a ver? Você nem conhece, nunca viu na vida, e é verdade, é loucura mesmo. Não é? Lucas 17, 33 diz assim, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Isso é incrível. É justamente isso. Às vezes a gente quer proteger tanto, se proteger tanto, que a gente perde. A gente perde. A gente enterra. A gente quer proteger tanto. A gente tem tanto medo de avançar, de arriscar, de fazer, de falar, vamos ver o que dá, vamos lá. Que a gente enterra e a gente perde. Então, aquele que, olha isso, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perdê-la, salvar. Quando você fala assim, eu estou aqui para viver, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para realizar, vamos embora. 2 semanas atrás aconteceu exatamente isso na minha vida. Eu estava com 2 semanas de férias programada com a minha família, merecida, porque foi um ano difícil, meu marido, minha filha, que abre muito a mão da gente, e a gente precisava dar essas 2 semanas de atenção para ela. Na reta, no 42 do segundo, vem a Juliana com um plano mirabolante. E se a gente dedicar 1 semana das nossas férias, a Ana vai curtir, vai ser incrível para ela. Eu já começo todo, né? Ela vai viver essa experiência de não sei o quê, porque a gente vai lá, reforma toda a igreja, e leva um pessoal daqui, e aí a gente... Aí ele, pera, calma, o que você está falando? Eu falei assim, não, eu estou falando que... Quando a gente vai ter uma oportunidade dessa? De ter, a igreja está lá, eles estão precisando da gente. É férias da Ana Júlia. A gente pega 1 semana, na outra a gente vai, faz tudo que ela precisa. Mas vamos lá. Mas Ju, como é que nós vamos? Que recurso? Gê, o Senhor vai fazer. O Senhor vai se mover. Vamos. Aí ele, pera. Porque ele é mais fleumático do que eu, né? Aí, tadinho, né? Eu deixo ele tonto. Aí ele, mas... Como assim? Aí, de novo, né? Aí ele, não, verdade, gostei, vamos fazer. Aí ele já se empolga, né? Aí ele começa a ligar para um, para outro, não sei o quê. Aí a gente, em 3 minutos, pensou, ligamos lá para o pessoal de Santos. E aí, o que vocês estão precisando? Nós não temos nem banheiro, não tem privada, não tem pia, não tem isso, não tem aquilo, não tem teto, não tem telhado, não tem azulejo, não tem nada. Tipo assim, eles não tinham nada. Aí a gente pegou uma lápis e caneta. Isso aqui custa tanto, como se a gente soubesse. Custa tanto. Aí deu tipo assim, 5 mil. Aí o G falou assim, mas acho que... Aí eu falei, não, acho que mais um pouco, um 7, G. Que a gente não entende, com certeza é um 7. Ele, não, acho que 5. Aí eu falei, tá. Aí ele veio, pediu, a igreja ofertou, e eu estava dentro de mim, gente, não vai dar. 5 mil não vai dar. Porque a gente não entende nada. A gente fez uma conta em 3 minutos, a gente não contou parafuso, a gente não contou argamassa, a gente não contou um monte de coisa que na hora vai precisar e que não tem. Aí eu orei e falei assim, Espírito Santo, me dá 2 nomes que eu peço que vai ser certeiro, que é do Senhor, que o Senhor sabe, de pessoas que realmente vão querer se engajar e que podem. Aí veio 2 nomes. O nome de uma amiga minha americana e um nome de um amigo meu que está morando em Dubai, trabalhando. Falei, meu pai. Aí essa minha amiga americana tem 7 filhos adotados. Aí eu pensei assim comigo, não, Deus, não é possível. Ela já faz muito. Aí eu comecei a lutar com aquele nome, né? Ela já faz tanta coisa, porque imagina, 7 filhos, é tanta despesa. Ela tem um coração tão generoso, porque ela já adotou eles e ela tem uma despesa. Aí ele falou assim para mim, foi tão claro, você não pediu o nome? Aí eu, tá bom.
Entendi. Aí escrevi, oi amiga, toda sem graça, sabe o que é? Que tem uma obra assim, expliquei para um amigo também. Aí ela só respondeu assim, tá, eu vou orar. Aí eu, ai meu Deus, que vergonha. Aí o amigo nada, ele leu e não respondeu. Eu falei, ai Senhor, Deus, é muita cara de pau. Aí você fica naquela tensão. Pegamos a estrada, no meio da viagem, indo para lá. Essa amiga me responde assim, Ju, estou depositando na conta R$ 4.500. Aí eu, como assim? Para tudo! Eu falei, para o carro! A Débora está depositando 4.500. Comecei a que deu uma louca no carro. Aí eu falei, como assim? Ela falou, deixa eu te contar a história. Ontem, quando você me pediu, que eu falei que eu ia orar, chegou no correio da minha casa um cheque de R$ 1.500. E aí chegou esse cheque que era da nossa companhia, seguradora da nossa casa. Eu falei para o meu marido, Gary, acho que eles se enganaram. Liga para eles, porque não é possível. Como $1.500 que chegou aqui em casa? Aí ela falou que, enfim, aconteceu isso, aí no outro dia ela foi orar sobre o dinheiro. Ela falou, Senhor, o Senhor quer que eu participe disso? Faz parte. Se for da tua vontade, deixa isso bem claro. Eu quero que o Senhor possa estar conduzindo tudo isso. Ela falou que ela terminou de orar. O marido dela chegou e falou assim, amor, sabe aquele cheque? Então, é nosso mesmo. A gente pagou a mais no começo do ano e eles devolveram agora os $1.500. Aí ela olhou para ele e falou assim, não, esse cheque não é nosso, esse cheque é para uma igreja lá no Brasil. Aí ele, como assim? Do que você está falando? Aí explicou. E aí ela pegou o cheque imediatamente, depositou na conta. E aí o outro amigo também leu o e-mail. Ele falou, Ju, eu estou muito feliz em ajudar, eu vou comprar todas as cadeiras da igreja. Me vê quanto fica, e as cadeiras foram R$ 2.000 e poucos. E ele comprou todas as cadeiras. As duas pessoas que o Senhor me deu o nome, as duas pessoas ajudaram assim, felizes da vida. Eles estão, ia mandando as fotos para eles, eles vibravam do outro lado, sabe? Vibravam. Então assim, é muito incrível, gente, como o Senhor faz as coisas da maneira dele, do jeito dele, quando a gente se dispõe. Não é? Não é incrível? Não é lindo esse Deus? Ele não é bom? Gente, o povo de lá, amanhã, não percam o culto, vem, a gente vai mostrar vídeo, foto, falar de toda a nossa experiência, daquilo que muitas de vocês aqui participaram, ofertando, orando por nós, nos incentivando ao que aconteceu lá. Amanhã o culto vai ser imperdível, porque vai ser muito sobre o que aconteceu lá em São Vicente. Continuando aqui, está acabando, eu vou ser breve, eu vou acelerar. O terceiro, então, recapitulando, o primeiro é decidir perder. O segundo, é o ter um alvo. Então, para a gente vencer esse medo, nós precisamos ter um alvo. A gente precisa estabelecer metas nas nossas vidas. A gente precisa falar assim, poxa, perseverar até alcançar o resultado. A gente precisa de perseverança. E já saber desde o início que não vai ser fácil. Porque nada que é conquistado é fácil. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que entender que não vai ser fácil. Quando eu decidi ficar ali naquela casa, eu tinha absoluta certeza que teriam dias que eu ia falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas tudo bem, a gente supera esses dias e a gente tem que perseverar, porque existe uma meta. Naquele caso, a minha meta era, quando a casa ficar pronta, eu enfiar vocês dentro daquela casa, eu vou embora, tchau. E foi exatamente o que aconteceu. E o timing, o tempo de Deus é tão perfeito, olha só, porque eu fiquei lá 10 meses, eu saí de lá, peguei o carro, dirigi para Orlando para ir para Disney com as minhas amigas, e eu dei de cara com o meu chefe, que era meu chefe do Brasil, falando, eu vou te contratar, vem trabalhar para mim, que eu estou abrindo uma empresa aqui. Foi como eu consegui o meu visto para mim e para o meu marido, para ficar 10 anos nos Estados Unidos e fazer toda a obra e tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Tudo no tempo certo do Senhor. Tudo no tempo certo. 3, buscar sabedoria. Eclesiastes 7:12 diz assim, porque a sabedoria serve de defesa
Como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Existe um ditado que diz assim, ó, o ladrão pode roubar seu dinheiro, mas não o seu conhecimento. Meu povo, Provérbios 25:11 diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, buscar conhecer, buscar saber, não existe riqueza maior do que essa. Porque muitas vezes a gente tem medo pelo desconhecido, mas quanto mais a gente busca o conhecimento, quanto mais a gente busca da palavra, das promessas, daquilo que o Senhor tem para nós, no âmbito espiritual, quando a gente busca no trabalho saber mais, conhecer mais, a gente vai afastando os medos. Não é verdade? O conhecimento nos traz segurança. A pior coisa do mundo é você se enfiar numa coisa que você não sabe muito onde você está. Meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi assim. Lá, trabalhando nessa casa lá do negócio, eu fui arrumar um emprego. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, porque eu estou aqui sem fazer nada, não ganho dinheiro, não posso comprar uma coisa para mim. Aí fui procurar um emprego. Lá no trailer, fui procurar um emprego. Aí cheguei na loja, na Levi's, não falava uma palavra em inglês, nada. Aí o cara conversou comigo, o dono da loja, e eu não entendia nada. Aí de repente ele perguntou assim, por que você acha, eu meio que entendi, esse emprego tem que ser teu? Gente, foi o Espírito Santo, eu não estou brincando. Eu falei 2 palavras e ele me contratou. Eu falei assim, que ele falou assim, porque aqui é praiano, é um lugar de muito movimento, é muito cheio, eu vou te contratar, é só um temporário trabalho para as férias, e é muito movimentado, tal, que não sei o quê. E eu fui pegando umas palavras assim que ele foi falando. Aí ele falou assim, então, de maneira bem resumida, por que você acha que você vai se dar bem aqui? Aí eu olhei para ele e falei assim, time is money. Tempo é dinheiro. Aí ele olhou para mim, gostei, contratada. Eu só falei isso, time is money. Tipo, olha que louca. Aí chegava a galera, né, na loja e falava, oi, tudo bem? E a Levi's lá vende calça social também, não é só calça jeans. Aí chegava lá e falava assim, eu queria uma calça assim com prega, tal, que não sei o que. 1 minute. Aí eu, fulano, vem cá, tô te chamando. Isso aí. Aí os vendedores lá não ganham por comissão, né? Era por hora. E eles me amavam, porque eu falava assim, pode deixar que eu dobro tudo. Eu dobro. Aí eles odiavam ficar dobrando, arrumando sessão. E eu só ficava lá. Chegava o cliente, eu fico aqui. Aí eles me amavam. Ai, gente, como eu amo ela ficar dobrando. Todo mundo me amava. Eu falava assim, nossa, que ótimo. Aí tive que mudar de emprego. Aí fui para um restaurante. Não sabia nada. Aí o gerente chegou para mim e falou assim, can you get a match for me? Aí eu falei, match. Meu Deus, o que é match? Aí eu fui assim só, match. Sim, com a palavra, né? Para não esquecer. Aí cheguei para o bartender do restaurante e falei, a match, please. Aí ele me deu o fósforo. Ai, meu Deus, era fósforo. Aí levei para o gerente o fósforo. Tipo, não fazia ideia como que se chamava fósforo. Imagina, mas eu não podia falar para ele, olha, eu não sei como é que se chama fósforo. O que é isso, né? Porque foi uma coisa tão simples, né? Imagina, pega lá um fósforo para mim. E eu, meu Deus, o que ele me pediu? Estou desesperada. Enfim, então a gente pensa, por falta de conhecimento, a gente se enfia às vezes numas assim que dá medo. Eu gelava, eu falava, é que eu sou meio cara de pau de fazer mesmo, enfiar as caras. Mas às vezes a gente fica temeroso, né? Então o conhecimento ele nos traz muita segurança. E 4, decida acreditar. Acredite que Deus é bom. Eu acho que isso é chave. Porque aqui ele disse assim, né? Ai, Senhor, porque eu achei que o Senhor fosse um Senhor ruim, severo, e por medo do que o Senhor poderia fazer, eu preferi enterrar. Está aqui o que o Senhor me entregou, né? Se a gente não acreditar que Deus é um Deus bom, se a gente sempre se vitimizar, achando que nós somos injustiçados, né? Às vezes a gente fala assim, poxa,
Poderia existir um comparativo aqui, que mulher é muito comparativa. Se tem um problema que mulher tem, é essa questão da comparação. E esse de um talento podia muito falar, poxa, você deu 5 para um, você deu 2 para outro, mas por que você deu 1 para mim? E aí achar, sabe, que é vítima. E aí esse 1 que você poderia fazer muita coisa, você enterra. Porque o Senhor diz que Ele dá para cada um segundo a capacidade de cada um. Então, aquele 1, você podia ter transformado em 2, que depois transformaria em 3. Só que o fato de muitas vezes a gente enterrar, Ele falou assim, olha, então vamos entregar para aquele. Pega esse 1, né, o Senhor fala, e entrega para o que tem 10, porque Ele vai saber o que fazer. E muitas vezes é assim, porque existem coisas nas nossas vidas que a gente tem oportunidade ali, e ela passa. Ela passa. Então que a gente possa estar muito sensível ao Senhor, na mordomia daquilo que Ele entrega nas nossas mãos, em tudo das nossas vidas. Quando eu falo de mordomia, às vezes a pessoa confunde a palavra mordomia no sentido de ser folgado. A pessoa tem uma mordomia, vive Não, o que eu estou falando aqui é de mordomia de mordomo. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos entrega. O que o mordomo é? Aquele que cuida. Cuida muito bem. Porque eu vivo esse princípio, e eu sempre ensino esse princípio, esse princípio está aqui nessa palavra. Quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos colocará no muito. Quando eu olho a casa que eu moro hoje, eu sempre falo assim, a minha primeira casa foi do lixo dos Estados Unidos, sério. O meu sofá era do lixo, minha mesa era do lixo. Eu passava lá no condomínio que eu morava, tinha um lugar que o povo ia depositando lá, era meu caminho. Toda vez que eu chegava aí, eu ficava super... Ai, meu Deus, minha mesa chegou. Ai, meu Deus, minha cadeira chegou. Jean, nosso sofá está lá embaixo esperando a gente. Aí lá vai o Jean e os amigos colocar o sofá para cima. Aí. E era a coisa mais fofa, meu apartamento. Coisa mais linda, o meu primeiro apartamento. Porque eu era mordoma daquilo que o Senhor entregava. Eu cuidava, como eu fiz o melhor, uma capa linda para o sofá que ninguém dizia que ele era do lixo. Sério, também quando você for lá em casa, pede para eu te mostrar as fotos que eu te mostro do nosso apartamento. Era a coisa mais gostosa, aconchegante. Porque quando a gente é fiel no pouco, a gente sabe dar valor a qualquer coisa que vem nas nossas mãos, o Senhor vai nos confiar mais. Isso é um princípio que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente fala assim, essa casa é alugada, não é própria, o dia que eu tiver a minha casa eu vou cuidar. O dia que eu tiver... Não, você não vai ter. Porque você tem que cuidar daquilo hoje, o que você tem hoje. É o que o Senhor está te entregando hoje. A casa é de aluguel, mas ela é tua. É tua casa. Tem que ser gostosa, tem que ser limpinha, aconchegante. Não é? Não é luxo que eu estou falando, mas é gostosa. Tratar com carinho cada coisa que o Senhor vai nos entregando. Amém? E 5, para terminar, que é decida dobrar a sua meta. Que disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Tirarei, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Olha isso. Então, que a gente possa decidir dobrar a meta, né? O que é isso? Quando a gente conclui uma meta, quando a gente conclui uma missão, a gente não acha que isso acabou, porque a nossa meta e a nossa missão vai acabar o dia que a gente morrer. Então, quando a gente concluir alguma coisa na nossa vida, a nossa próxima pergunta é, Senhor, e agora? Porque eu quero ir mais longe. Se eu fui até aqui, na próxima eu quero ir até lá. Eu quero dobrar isso daqui. Eu quero aceitar os desafios que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito, Senhor, vamos lá. Né? Que foi o desafio de falar assim, enfia tudo dentro de um container, vai para o Brasil, que lá eu vou mostrar para vocês aonde vocês têm que ir. E eu tipo, Aí de novo, né, a gente então decidiu obedecer nessa loucura toda que Deus faz, mas é incrível, porque é uma loucura maravilhosa, é maravilhoso.
ver as coisas acontecendo da maneira que elas estão acontecendo. Então, que a gente possa decidir, né, que o 5 é decida dobrar a meta, que a gente esteja sempre disposto a aceitar os desafios que o Senhor tem para nós. Amém? Eu sei que existem aqui mulheres com chamados de liderança, né? Quando eu falo mulheres com chamado de liderança, debaixo, claro, do sacerdócio, do marido, como cabeça, mas mulheres líderes, mulheres de ponta. E eu escrevi uma frase que eu acho que cabe muito, que é assim: não há líder sem carga e não há ministério sem peso. Não existe, sempre vai ter. Toda liderança vai requerer da gente. Então, se você entende que essa é a tua missão, se você entende que esse é teu chamado, que você possa abraçar tudo aquilo que o Senhor tem, porque é Ele que capacita. A palavra é muito incrível, e o dia que eu ouvi essa frase, né, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui. Quando a gente diz, Pai, eu estou aqui, Senhor, eu não sei. É tão incrível imaginar que as 3 primeiras décadas, no primeiro século pós-Cristo, foi a maior expansão da igreja que existiu em toda a história da igreja. Foi nos 30 primeiros anos de história que foi desbravado por pescadores, lavradores e agricultores. Poucos eram-se os judeus, eram muitos gentios, poucos judeus no meio da expansão da igreja. Lugares aonde Paulo chegava, a palavra de Deus diz assim, que Paulo chegava em alguns lugares e dizia assim, não tem o que eu fazer aqui, porque já estabeleceram tudo, e ele ia para uma outra cidade. Então, o Senhor capacita. Quando a gente pensa, é inacreditável, gente, parar para pensar. Eu não sei se vocês sabem, o Jean me veio com essa informação esses dias, eu fiquei estarrecida. Eu não fazia a menor ideia, fiz teologia, cursei, mas não sabia disso. Que os discípulos, eles tinham por volta de 16 anos. Pensa, eu nunca imaginei que eram uns homens formados, barbados. Era um bando de jovem. Eu falei, nossa, essa é uma palavra para o vertical. Mas pensa, gente, eles eram 16, 18 anos, os 12. Pescadores, pessoas simples, mas que aceitaram o desafio do ir, de fazer, na capacitação do Senhor. Quando a gente vê Davi com Golias também, né? Aquele menininho que vence o gigante, porque o Senhor o capacita. Quantas vezes, gente, a gente vê um gigante e ele intimida a gente? Porque a gente não consegue dimensionar a grandeza do nosso Deus. Nessa falta de intimidade que a gente tem com esse Deus, que Davi tinha de sobra, porque ele já tinha enfrentado o leão, o urso, matado o urso, o leão. Quando ele olhou para aquele gigante, ele não teve medo, porque ele enxergava na frente do gigante o Senhor dele, que era tão maior do que o gigante. Então, que a gente possa crescer. O meu desafio para o despertar, para as mulheres desse ministério, dessa igreja, eu falo para Deus, eu converso com Deus, eu falo, Senhor, eu quero muito que elas se aprofundem no Senhor, que elas te conheçam de uma maneira tão mais profunda até que eu te conheça, Senhor. Porque, gente, eu conheço a vidinha de algumas aqui, tem mulheres que têm assim, vocês não fazem ideia de tanta coisa que o Senhor quer fazer através da tua vida. Quando você se dispor, fala assim, eu vou estabelecer meta, eu vou fazer, por mais que não seja às vezes a melhor decisão humana, né? Que fala que as coisas de Deus são loucura para os homens. E a gente vive nesse mundo que nos confunde muitas vezes. A gente fala, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Pergunta para o Senhor. E a resposta que Ele der para você, faça. Por mais que possa parecer loucura, faça. Vale muito a pena confiar num Deus que vê todas as coisas, que vê lá na frente. A nossa visão é muito limitada, é muito aqui. A gente só enxerga o aqui e agora. Ele está enxergando a eternidade. Ele sabe o que se você tocar hoje, se você disser sim hoje, aqui. Eu nunca vou esquecer, muito para encerrar, prometo. A pizza não chegou ainda, então está tudo tranquilo. Elas foram buscar. Que eu conheci um cara que ele faz um trabalho numa favela no Rio de Janeiro, um pastor,
Pedro do Borel. Ele faz um trabalho lindo na comunidade, lá na favela do Borel, no Rio de Janeiro. E ele falou algo que me marcou. Eu estava numa ministração, num acampamento, num retiro, lá em Londrina, e ele era um dos palestrantes, um homem de Deus, e ele falando tudo o que ele estava fazendo ali para aquela comunidade. E ele falou assim, que um dia ele orou e falou assim, Deus, eu queria tanto ir para Israel. Eu queria tanto poder pisar onde o Senhor pisou, andar nas ruas que o Senhor andou, estar ali naqueles lugares. Aí ele falou que o Espírito Santo respondeu assim para ele, olha, até interessante você querer isso, mas deixa eu te falar uma coisa, é tão mais lindo hoje você poder pisar em lugares que eu nunca pisei. Você está num lugar que eu não pude estar e você está me representando. E aquilo me marcou, sabe? E aí eu, andando naquelas ruas de São Vicente, eu falei assim, me veio isso, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui andando, te representando, sendo luz aqui nesse lugar, transmitindo o teu amor para as pessoas, porque as pessoas falavam assim, Deus não esqueceu da gente. E aquilo, na hora que saiu essa frase, aquilo foi assim, eu falei assim, uau, Senhor, Senhor. Então, é incrível quando você se dispõe para o Senhor e Ele poder te usar e pisar em lugares que Ele gostaria de pisar, e Ele vai pisar através da tua vida, porque tem lugares que só você pisa. Tem lugares que você pisa que eu nunca vou poder pisar, eu nunca vou pisar. Queria que chamasse o Edu, por favor. Eu queria então... Eu quero encerrar com uma oração. Queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Pai, ó Senhor, nos ajuda, Pai. Não queremos, Senhor, enterrar, Senhor, aquilo que o Senhor confiou em nós e nas nossas mãos, Pai. Mas nós queremos multiplicar, nós queremos que dê fruto, nós queremos avançar, nós queremos fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem designado, desenhado, desejado. Tudo aquilo que o Senhor planejou, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, desde que estávamos no ventre das nossas mães, Senhor, o Senhor já existe um plano para nós, Pai. E nós queremos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas, que assim seja cumprido. Nos ajuda, Senhor, a romper, Senhor, com as nossas limitações.